Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Meus irmãos, vivemos a maior parte da nossa vida confiando. Quase nunca a gente pensa nisso, mas a gente faz isso o tempo todo. Quando entramos num elevador, nós confiamos que ele não vai cair. Quando atravessamos uma ponte, seguimos em frente porque confiamos no trabalho dos engenheiros que pensaram. Quando embarcamos em um avião, nós entregamos nossa vida aos cuidados de uma equipe que nós nem conhecemos, nunca vimos pessoalmente. Até mesmo quando nos sentamos em uma cadeira, nós não fazemos um cálculo sobre a sua resistência, simplesmente confiamos que ela vai nos sustentar. A confiança faz parte da vida. Sem ela, o mundo simplesmente pararia. Ninguém sairia de casa, ninguém faria negócios, ninguém construiria relacionamentos. Mas existe uma diferença fundamental entre essa confiança cotidiana e a fé apresentada nas Escrituras. A nossa confiança diária normalmente está apoiada naquilo que nós podemos verificar. Nós confiamos porque há um histórico de funcionamento, porque há evidências, porque nós vemos o elevador subir e descer todos os dias, porque milhares de aviões pousam em segurança diariamente. Ainda que a gente não entenda todos os detalhes técnicos que acontecem, a nossa confiança nasce daquilo que de alguma forma nós podemos observar. A fé cristã, porém, vai além disso. Ela não ignora a razão e nem despreza as evidências, mas ela repousa sobre um fundamento ainda mais sólido, que é a palavra de Deus. Ela leva o povo de Deus a viver orientado pelo que Ele disse, mesmo quando as suas promessas ainda não se cumpriram e quando os nossos olhos não conseguem enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo. É justamente nesse ponto que uma pergunta é inevitável. Afinal, o que é essa fé? O que distingue a fé cristã de um simples otimismo, por exemplo? O que diferencia a nossa fé de um pensamento positivo? O que separa a nossa fé de um salto irracional no escuro? E por mais que pareça, essa não é uma pergunta teológica ou filosófica. Essa é uma pergunta extremamente prática. Como nós já vimos aqui, a carta aos Hebreus foi escrita para homens e mulheres que estavam completamente cansados. Eles sofriam perseguição diariamente, perdas, oposição, começavam a se questionar, a se perguntar se realmente valia a pena continuar nesse caminho, continuar seguindo a Cristo. E no final do capítulo 10, que nós vimos hoje pela manhã, o autor faz uma declaração cheia de esperança. Ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Percebam então como esses capítulos estão ligados. O grande tema aqui, meus irmãos, é a perseverança. A pergunta que vai surgindo naturalmente é: como é que alguém persevera quando seguir a Cristo se torna difícil? Como permanecer firme quando a fé custa a sua reputação, seu conforto, seus bens ou até a própria vida? E a resposta do autor é surpreendentemente simples, se é que a gente pode chamar isso de simples. Ele diz: a gente pode permanecer pela fé. Mas antes de apresentar alguns exemplos de fé ou como isso acontece, o autor faz algo muito interessante. Ele define
a fé, pelo menos define aquilo que ele quer trazer nesse momento sobre a fé, e depois então ele traz os exemplos, ele ilustra. Um comentarista resumiu muito bem a estrutura deste capítulo 11 de Hebreus, falando que aqui o autor traz a fé definida e a fé ilustrada. Então, primeiro o autor nos ensina o que é a fé, e depois ele nos mostra como essa fé se manifesta na vida daqueles que confiaram em Deus. E é justamente a definição então de fé que ele faz aqui, que nós vamos ver nessa noite. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, quais são as características da fé cristã segundo Hebreus? Em primeiro lugar, a fé vive apoiada nas promessas de Deus. A fé vive apoiada nas promessas de Deus. Ele começa definindo fé dessa maneira. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Queridos, quando nós ouvimos a palavra fé, nós podemos pensar em muitas coisas diferentes. No Novo Testamento mesmo, dependendo do livro que você está lendo, fé vai ter um significado diferente. Às vezes, ela se refere ao conjunto de verdades do Evangelho, como lá na carta aos Gálatas. Paulo vai dizer que ele agora estava pregando a fé que antes ele procurava destruir, ou seja, o conjunto de verdades do Evangelho. Em outros textos, Jesus Cristo é apresentado, principalmente ali nos evangelhos, né? Jesus Cristo é apresentado como o objeto da fé, aquele em quem nós devemos crer para receber a vida eterna. Paulo também vai enfatizar que a fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a justificação diante de Deus. Lá em Romanos ele escreve isso. Mas Hebreus capítulo 11 não está preocupado em responder nenhuma dessas perguntas. O autor não está perguntando qual é o conteúdo da nossa fé, nem mostrando como nós somos salvos pela fé. A sua preocupação tem a ver com a perseverança. Então, como vive uma pessoa que realmente confia em Deus? E é por isso que ele começa dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A palavra certeza aqui, ela é muito importante, se você puder, grife ela na sua Bíblia, porque ela é um termo dificílimo de traduzir. Inclusive, eu não gosto muito de trazer termos em grego aqui, mas eu vou precisar só para a gente fazer uma pequena diferenciação. No grego, ela é a palavra hipostasis, um termo que já apareceu outras 2 vezes aqui nessa carta. Primeiro, lá no primeiro capítulo, o autor vai dizer que Cristo é a exata expressão do ser de Deus, da hipostasis de Deus. E também no capítulo 3, hipostasis é traduzido como confiança. O autor vai dizer lá em Hebreus 3,14 que nós participamos de Cristo se nós guardamos firme até o fim a confiança que nós tivemos desde o início. E é engraçado também que em alguns documentos extrabíblicos, essa palavra é utilizada principalmente no âmbito comercial. Principalmente quando alguém comprava alguma coisa e tinha uma escritura para provar que era dela. Era usada essa palavra aqui, hipostasis, como o documento, então, que garantia legalmente a posse de um bem. Inclusive, tem 2 comentaristas que vão traduzir esse versículo exatamente assim. Fé é o título de propriedade das coisas esperadas. O que eles querem dizer com isso? Que a fé não cria as promessas de Deus. A fé também não transforma os nossos desejos em realidade. Ela simplesmente toma posse daquilo que Deus prometeu antes mesmo de ver isso realizado. A fé, portanto, vive apoiada, baseada nas promessas de Deus. E é exatamente isso que nós vamos ver presente na vida dos personagens que ele vai citar
no restante do capítulo 11. Nós não vamos ler todo o capítulo, por causa do tempo, mas vale a pena nós citarmos aqui alguns exemplos que ele traz a partir do versículo 3. No versículo 8, ele vai citar o exemplo de Abraão, que saiu da sua terra sem saber para onde ia. Humanamente falando, aquela aventura parecia completamente irracional, irresponsável inclusive. Mas na verdade, Abraão não caminhava no escuro. Ele caminhava sustentado por uma promessa de Deus. No versículo 11, ele cita Sara, que esperou por um filho, quando seu corpo já não tinha condições de gerar vida. O que sustentava a sua esperança não era a sua capacidade física, mas era a promessa daquele que havia falado. No versículo 22, ele cita José, que morreu no Egito, e mesmo assim, antes de morrer, pediu que os seus ossos fossem levados para Canaã. Por quê? Porque ele tinha a absoluta convicção de que Deus cumpriria a sua promessa e daria aquela terra aos seus descendentes. Inclusive, há uma expressão muito curiosa aqui no versículo 22, quando ele diz: pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Fazer menção aqui significa lembrar-se. José está bastante tempo antes do êxodo. Como é que ele pode se lembrar de uma coisa que está no futuro? É justamente pela fé. Justamente porque conhecia as promessas de Deus, é dito que, de certa forma, José se lembrou de que o povo seria libertado. Então, os seus ossos poderiam voltar para a terra prometida. Todos esses personagens, meus queridos, tinham algo em comum. Eles não possuíam aquilo que Deus havia prometido para eles, mas eles viviam como quem tinha plena certeza que Deus cumpriria a sua palavra, como de fato cumpriu. Percebam então, desde esse início, que a fé não é um sentimento otimista. Não é, eu tenho convicção aqui, sabe? Estou aqui otimista de que um dia o povo vai ser liberto. Eu estou com um sentimento positivo aqui de que Deus vai me dar um filho. Não é isso. Não é uma força interior que surge de nós, mas é uma resposta às promessas de Deus. Abraão, Sara, José viveram olhando para um futuro que Deus havia prometido, ainda que esse futuro permanecesse invisível. Eles não tinham as promessas nas mãos, mas tinham a palavra de quem havia feito essas promessas, e isso bastava para que eles continuassem caminhando. Em segundo lugar, a fé enxerga a realidade que os olhos não conseguem ver. A fé enxerga a realidade que os olhos não conseguem ver. Se no início do versículo a fé olha para as promessas de Deus, agora ela olha para a própria realidade. O autor diz que a fé é a convicção dos fatos que não se veem. E essa palavra convicção aqui transmite a ideia de uma certeza que é inclusive produzida por evidências. É interessante notar que o autor, ele não vai dizer que a fé substitui as evidências. Ele diz que a fé é justamente aquilo que nos convence de uma realidade que os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Nós estamos muito acostumados, meus irmãos, como já falamos aqui, a confiar naquilo que nós vemos. Os nossos olhos produzem convicção. Quando nós vemos uma montanha, nós não precisamos acreditar que ela existe. A gente simplesmente vê. Sabemos que ela está ali. A fé exerce um papel muito semelhante, mas em relação às realidades invisíveis.
Ela nos permite enxergar aquilo que os sentidos naturais não conseguem perceber. E isso inclui tanto as realidades espirituais, Deus, seu reino, sua presença, seu governo, quanto as realidades futuras também, como o cumprimento definitivo das promessas de Deus. Por isso que, diferentemente do que alguns filósofos vão dizer, a gente não pode afirmar que a nossa fé é um salto no escuro. Pelo contrário, a fé é uma confiança segura no Deus que se revelou, cuja palavra jamais falhou e cuja fidelidade foi comprovada ao longo de toda a história da redenção. É justamente essa percepção da realidade invisível que sustenta a perseverança do povo de Deus. Vejam como que isso acontece aqui no restante dos capítulos, do capítulo nos exemplos citados. Versículo 7, ele cita o exemplo de Noé. Noé nunca tinha visto um dilúvio na vida dele. Nada ao seu redor sequer indicava que uma gota ia cair do céu. Mas ele viveu como se aquele dia já pudesse ser visto. Durante algumas décadas, ele construiu uma arca, porque ele enxergava uma realidade que ninguém mais conseguia enxergar. Moisés também, aqui no versículo 27, ele vai dizer que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que expressão extraordinária, meus irmãos. Moisés não viu a Deus com os olhos do seu corpo, pelo menos não nesse momento da história dele. Mas a realidade de Deus era tão concreta para ele que valia muito mais do que o palácio do faraó, do que as riquezas que o Egito poderia oferecer, mais do que qualquer segurança deste mundo. Também ao final do capítulo 11, ele vai citar o exemplo de alguns mártires. Mártires que aceitaram prisões, torturas e até a morte, porque enxergavam algo que os seus perseguidores não conseguiam enxergar. O autor diz que eles aguardavam superior ressurreição. Aos olhos do mundo, eles perderam tudo. Aos olhos da fé, eles estavam ganhando aquilo que realmente importava. E em terceiro lugar, a fé busca o testemunho de Deus acima do testemunho dos homens. A fé busca o testemunho de Deus acima do testemunho dos homens. Depois de mostrar que a fé se apoia nas promessas de Deus e enxerga as realidades invisíveis, o autor apresenta agora o resultado dessa vida de fé. No versículo 2, ele vai dizer que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E essa pequena expressão, bom testemunho, aqui também é muito rica e exige a nossa atenção, porque à primeira vista, alguém pode ler esse versículo e imaginar que o autor está dizendo que aqueles homens construíram uma espécie de uma boa reputação entre outras pessoas, ou que eles deixaram um grande legado. De fato é verdade, eles deixaram um grande legado para o povo de Deus. Mas a ideia é muito mais profunda. O bom testemunho que ele fala aqui não é, em primeiro lugar, o testemunho que outros homens deram acerca deles, mas sim o testemunho que o próprio Deus falou deles. Ao longo desse capítulo nós vamos ver isso também repetidas vezes. Abel, logo aqui no versículo 4, vai dizer que Abel recebeu um testemunho de que era justo. Enoque, logo depois, Enoque recebeu um testemunho de que havia agradado a Deus. Em todos esses casos é o próprio Senhor quem declara que havia sido agradado por essas pessoas. Isso é importante porque vai nos ajudar a ajustar, a mudar a perspectiva da vida cristã. A nossa fé não busca a aprovação das pessoas, mas a aprovação de Deus. Ela entende que o único veredito que no final realmente importa não é aquele pronunciado pela sociedade, pelos amigos, pela família, pelos governantes, mas aquele que um dia será pronunciado pelo grande Criador e Juiz do universo.
pelo próprio Deus. É justamente por isso que, quando ele cita algumas pessoas ao longo desse capítulo, parece que essas pessoas são inclusive derrotados aos olhos do mundo. Abel foi rejeitado pelo próprio irmão, perdeu a vida por causa da infidelidade. Aos olhos de Caim, ele era alguém que precisava ser eliminado. Mas Deus testemunhou em seu favor e declarou que ele era justo. O mesmo aconteceu com Noé. Durante anos ele construiu a arca e certamente suportou zombaria, suportou desprezo. Para sua geração, ele provavelmente era visto como um homem fanático, alguém que desperdiçava a sua vida construindo um barco em terra seca, longe do oceano. No entanto, quando veio o dilúvio, ficou muito claro quem havia julgado corretamente a realidade. O mundo o ridicularizou, mas Deus o aprovou. Moisés também, é dito que Moisés precisou aqui escolher entre dois tribunais, de certa forma. De um lado estavam o prestígio, a riqueza, o poder do Egito. Do outro, um povo escravizado e o caminho da obediência a Deus. Aos olhos da corte egípcia, a sua decisão parecia um fracasso. Aos olhos do Senhor, porém, ela revelava uma fé que enxergava um tesouro infinitamente maior do que aquelas riquezas que o faraó poderia oferecer. E talvez os exemplos mais impressionantes estejam justamente no final deste capítulo. Aqui nós encontramos homens e mulheres que foram presos, torturados, perseguidos, maltratados, mortos por permanecerem fiéis ao Senhor. O mundo os considerou indignos de viver. Mas o autor vai dizer que, na verdade, era o mundo que não era digno dessas pessoas. Olha essa inversão. Aqueles que pareciam derrotados diante dos homens eram, na verdade, os aprovados diante de Deus. E todo esse tema, meus irmãos, da perseverança, todo esse tema da aprovação, ele vai atravessar todo o capítulo. A fé sempre desloca o centro da nossa preocupação. Ela nos ensina a viver diante do olhar de Deus e não diante do olhar dos homens. Enquanto o mundo pergunta quem recebeu mais aplausos, mais reconhecimento, mais prestígio, a fé faz uma pergunta bem diferente, que é: quem recebeu a aprovação do Senhor? Porque no fim das contas, vai ser esse testemunho que vai permanecer eternamente. O autor então nos mostrou 3 características que atravessam toda a vida do povo de Deus, 3 características que definem a nossa fé. A fé vive apoiada nas promessas de Deus, a fé enxerga a realidade que os olhos não conseguem ver, e a fé busca o testemunho de Deus acima do testemunho dos homens. E o que isso muda? O que essa definição de fé muda então na nossa vida? Primeiro, antes de tudo, queridos, esse texto e essa definição vão corrigir profundamente a maneira como muitos de nós entendem o que é fé. Nós vivemos uma época em que a fé costuma ser apresentada como uma espécie de energia interior que a gente tem. Basta você acreditar bastante, repetir palavras positivas, manter o seu pensamento positivo, elevado, e tudo dará certo. Dizem que isso é fé. Em outros momentos, a fé é reduzida a uma emoção intensa, produzida em um culto, ou em uma experiência religiosa marcante. Há ainda aqueles que vão dizer que fé é você acreditar sem qualquer fundamento,
como quem fecha os olhos e dá um salto no escuro. Mas nada disso corresponde a essa definição de fé aqui em Hebreus. A fé bíblica, meus irmãos, não nasce da nossa imaginação, nem da nossa força de vontade, mas ela nasce da palavra de Deus, daquilo que Ele deixou registrado. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer desde o início do livro. Ele diz: voltem-se para a palavra de Deus, voltem-se para as suas promessas. A fé não transforma simplesmente os nossos desejos em realidade, mas ela se apega àquilo que Deus revelou. Ela não cria as promessas, mas ela descansa nas promessas que Ele já fez. O fundamento da fé nunca é o tamanho da nossa confiança, da nossa capacidade de acreditar, mas é a fidelidade daquele em que nós acreditamos, daquele em que nós confiamos. Isso muda inclusive a maneira como nós lemos a Bíblia, meus irmãos. Porque as promessas de Deus deixam de ser apenas frases bonitas para nós, a que nós nos apegamos, para nos animar, e passam a ser o alicerce sobre o qual nós construímos toda a nossa vida, toda a nossa existência. Foi por causa das promessas de Deus que Abraão deixou a sua terra. Foi por causa das promessas de Deus que Sara esperou um filho. Foi por causa das promessas de Deus que José morreu olhando para Canaã. Foi por causa das promessas de Deus que Noé construiu uma arca, que Moisés abandonou os tesouros do Egito. Eles não viveram apoiados pelas suas impressões ou pelos seus sentimentos, mas eles viveram da palavra de Deus. Nós precisamos sair daqui sabendo que essa continua sendo a única fé verdadeiramente cristã, aquela que se apoia na palavra de Deus. Por isso, busque não colocar a sua fé em outra coisa fora da Bíblia, porque elas são subjetivas, elas são completamente aleatórias e elas não são capazes de cumprir qualquer tipo de promessa, diferentemente da palavra de Deus e do que nós vemos aqui. O Deus que cumpriu as suas promessas no passado continua cumprindo-as e cumprirá até o dia de Cristo Jesus. Ouvimos hoje pela manhã. Em segundo lugar, Deus não deseja apenas informar a nossa mente, mas Ele também quer fortalecer o nosso coração. Talvez você tenha chegado aqui vivendo exatamente o tipo de situação, talvez não exatamente, porque hoje em dia no Brasil ainda somos livres para vivermos a nossa fé. Mas algo parecido com o que os leitores de Hebreus enfrentavam. Você até sente que ama a Cristo, mas está cansado. Você ora há muito tempo por algo que ainda não aconteceu. Espera uma resposta que parece que não vai chegar. Luta contra um pecado que insiste em voltar. Enfrenta um problema dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho. E pode até estar começando aí a se perguntar se Deus realmente continua conduzindo a sua história. Se é esse o seu caso, saiba que Hebreus capítulo 11 foi escrito também para você. A fé, meus irmãos, não faz desaparecer a espera. Ela não elimina a nossa dor, não antecipa o cumprimento das promessas. Vejam, Abraão continuou esperando. Sara precisou esperar. José morreu sem voltar para a terra prometida. Muitos dos personagens deste capítulo jamais viram nessa vida tudo aquilo que Deus lhes havia prometido. Aliás, veja bem, no final do capítulo, versículo 39, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Mas todos eles continuaram caminhando,
porque aprenderam a confiar mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias ao seu redor. E é isso que Deus deseja produzir hoje em nosso coração. Não uma confiança superficial de que tudo vai dar certo da maneira como nós imaginamos, mas uma confiança profunda de que Deus continua sendo absolutamente digno de crédito, mesmo quando nós não conseguimos compreender os seus caminhos. A paz do cristão não nasce da ausência de problemas. Ela nasce da certeza de que nenhuma promessa de Deus jamais deixou ou deixará de ser cumprida. E por fim, a fé redefine a nossa maneira de pensar. Ela transforma o nosso coração, mas ela também muda a maneira como nós vivemos. Daqui a pouco, quando este culto terminar, você voltará para uma realidade que talvez possa lembrar um pouco essa aqui dos Hebreus, dos primeiros leitores dessa carta. Claro, como eu disse, talvez ninguém te aprisione porque você está seguindo a Cristo. Mas você vai passar por inúmeras pressões para viver apenas pelo que os seus olhos podem ver. O mundo dirá que a sua segurança tem que estar baseada no dinheiro. Afinal, como é que você vai se sustentar? O mundo vai dizer que a sua identidade está no sucesso, que a sua felicidade está no prazer imediato, que vale a pena abrir mão da fidelidade a Deus sempre que isso te trouxer alguma vantagem. Mas é exatamente nesse ponto que o autor aos Hebreus nos chama a viver pela fé. E isso significa continuar obedecendo quando obedecer parece custar caro. Significa permanecer íntegro quando a desonestidade parece mais vantajosa para nós. Significa continuar servindo ao Senhor quando ninguém reconhece o seu esforço. Significa perseverar na santidade quando todos ao seu redor dizem que esse caminho não faz sentido. Significa educar os seus filhos na palavra de Deus, cultivar um casamento fiel, honrar a Cristo no seu ambiente de trabalho, permanecer firme na igreja, continuar caminhando com Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer aquilo que Ele prometeu. É assim, meus irmãos, que Hebreus 11 deixa de ser apenas a história de homens e mulheres extraordinários do passado e passa a ser um chamado para cada um de nós. E se nós continuarmos lendo o restante desse capítulo, vendo como essas pessoas tinham uma fé invejável, se a gente chegar à conclusão de que a nossa fé é muito pequena, meus irmãos, lembre-se que Hebreus não nos deixa contemplando apenas os seus exemplos. Logo no capítulo seguinte, Hebreus capítulo 12, ele escreve: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Depois de apresentar essa grande nuvem de testemunhas, o autor diz assim: ei, não sinta inveja dessas pessoas. Não ache que você está a anos-luz de ter uma fé como elas tiveram. Ele manda levantarmos os nossos olhos para alguém
infinitamente maior e melhor do que todos eles. A nossa fé não termina em Abel, em Noé, em Abraão, em Moisés, mas ela encontra o seu descanso em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele quem cumpriu plenamente, perfeitamente, aquilo que todos esses homens antecipavam. Aqueles homens viveram esperando as promessas. Cristo é o cumprimento das promessas. Eles olharam para um Salvador que ainda haveria de vir. Nós olhamos para um Salvador que veio, que morreu na cruz em nosso lugar, que ressuscitou triunfante, que hoje reina à direita do Pai. Eles caminharam pela fé aguardando a redenção. Nós caminhamos pela fé, porque a redenção já foi conquistada e porque nós aguardamos o dia em que ela será plenamente consumada. É por isso que a nossa fé, a nossa confiança não repousa, em última análise, na qualidade da nossa fé, mas na perfeição do nosso Salvador. Há dia, meus irmãos, há dias em que a nossa fé vai vacilar, em que as circunstâncias vão nos assustar, em que o nosso coração vai se encher de perguntas, mas a nossa esperança deve permanecer firme, porque ela está ancorada naquele que jamais muda. O Cristo em quem nós confiamos continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A sua cruz continua sendo suficiente para perdoar pecadores. A sua ressurreição continua sendo a garantia de que a morte foi vencida. O seu Espírito continua sustentando o seu povo e a sua promessa continua de pé. Ele voltará para buscar aqueles que nele esperam. E se você está precisando de forças para renovar a sua fé, saiba que é nele em que você pode encontrar forças. Certa vez, um pai desesperado, porque o seu filho estava endemoniado, suplicou a Jesus: Mestre, salva o meu filho. Mestre, eu falei com os seus discípulos e eles não puderam expulsar esse demônio. E quando Jesus disse que ele poderia curar, aquele homem buscou refúgio no lugar certo. Ele diz: eu creio, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Você precisa renovar a sua fé nessa noite? Faça isso na pessoa certa. Volte os seus olhos para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Quando sairmos daqui, meus queridos, quando voltarmos às lutas dessa semana, não levemos conosco apenas uma definição mais precisa da fé. Levemos os nossos olhos fixos em Cristo. Continuemos confiando nele quando as promessas parecem distantes, quando a realidade invisível parecer ofuscada pelas circunstâncias e quando a aprovação do mundo parecer mais sedutora do que a aprovação de Deus. Perseveremos olhando para Jesus, porque aquele que começou a boa obra em nós é capaz de completá-la até o dia final. E chegará o dia em que a fé dará lugar à visão. A esperança dará lugar ao pleno cumprimento das promessas e nós estaremos para sempre com aquele em quem nós cremos hoje sem ver. Até esse dia, que a nossa vida inteira possa dizer com convicção e alegria: acredito em Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.